empenhado, você quer que a sua adoração seja aceita perante Deus, a última frase do verso 15, segundo a palavra do Senhor. Que a sua adoração seja segundo a palavra do Senhor. Nós temos muitos problemas na nossa igreja. Os nossos problemas é que nós tentamos adorar a Deus como os filisteus. Nós olhamos para as igrejas lá de fora e diz, mas lá eles fazem assim, eu quero fazer assim também. O filisteu adora no carro de boi, eu quero o carro de boi também. Qual o problema? Qual o problema? Irmãos, nós temos problemas na nossa música, na nossa adoração. Temos casamentos, os nossos casamentos já tem baile, já tem banda, já tem dança, já tem todo tipo de problema, filisteus. Vontade de ser filisteu. Isso é vontade de levar a arca de Deus no carro de boi. Vontade de adorar da minha maneira, da maneira que eu quero, não da maneira que Deus quer. Sabe o que Deus fala para nós? Ele diz o seguinte, olha, você quer adorar como filisteu? Ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Você não é filisteu, meu irmão. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que você quer adorar como um filisteu? Por que você quer imitar os seus tumores, os seus ratos? Por quê? A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Você é nação santa, meu irmão. Você não está autorizado a adorar como um filisteu. E eu lhe pergunto, quantos filisteus foram mortos porque tocaram na arca? Você já pensou nisso? Eles tinham que tocar na arca. Como é que eles iam transportar a arca de um lado para o outro? Quantos filisteus foram mortos porque tocaram na arca? Quantos filisteus foram mortos porque transportaram a arca num carro de bois? O que você tem que aprender nessa história é que o padrão que Deus exige de você é muito e muito superior ao padrão que Ele exige dos filisteus. Você entende isso? Você entende? Que ser nação santa implica em responsabilidades? Adorando a um Deus santo, todo-poderoso? Irmãos, nós temos, eu já vi num casamento, existe uma música, existe uma ópera chamada O Fantasma da Ópera. E nessa história existe um anjo no teatro, é o anjo da música, o anjo da noite. E para a pessoa fazer sucesso, ela tem que ter a bênção do anjo da noite. Você já começa a imaginar o que isso significa, né? E existe uma música em que o fantasma vai convencendo a jovenzinha a se entregar a ele, a se entregar aos seus sonhos mais obscuros, aos seus pesadelos. E eles vão entrando nas catacumbas do teatro para que ela se entregue a ele. Essa é a chamada música da noite. Essa música que tenta convencer a jovem e ela se convence a vender a sua alma ao diabo, essa música foi tocada dentro de uma igreja adventista. A música da noite, num casamento. Aí você começa a pensar, onde nós estamos? O que queremos nós? Somos nós
o povo de propriedade exclusiva de Deus? Somos nós nação santa ou somos filisteus? Vivemos nós na santidade do Senhor, buscando a santidade do Senhor, ou vivemos tentando imitar as práticas do que o mundo tem de pior? Abrindo a arca, algo que nem os filisteus fizeram, o povo de Deus fez. Sabe, a última comparação que eu gostaria que você fizesse entre a segunda vez em que Davi levou a arca para Jerusalém, que ele levou da maneira correta, perfeita, como Deus pediu, eu gostaria que você comparasse os instrumentos. 1 Crônicas 13, versículo 8. Você tem a lista dos instrumentos que Davi usou da primeira vez. Esses são os instrumentos da primeira vez, em que Uzá foi morto. Ele diz o seguinte, né? Harpas, alaúdes, tamboris, símbolos e trombetas. No capítulo 15, nós vamos ver alguns instrumentos. Por exemplo, no verso 16, tem alaúdes, harpas e símbolos. Esses foram mantidos. Por exemplo, o verso 19 diz símbolos de bronze. Verso 20, com alaúdes, voz de soprano. Verso 21, harpas, voz de baixo. Mas os instrumentos estão resumidos e colocados no versículo 28. Eu gostaria que você comparasse o versículo 8 do capítulo 13 com o versículo 28 do capítulo 15. Você percebesse quais instrumentos Davi manteve e quais instrumentos Davi retirou. Vamos ler. Por exemplo, olha, harpas. Manteve as harpas? Manteve. Alaúdes. Manteve os alaúdes? Tamboris. Os tamboris ficaram de fora. Símbolos. Permaneceram? Trombetas. Você percebeu que os tamboris ficaram de fora? Você percebeu que lá em 2 Samuel também tem os pandeiros? Cadê os pandeiros? Irmãos, ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer. Você quer que a sua adoração seja aceita perante o Senhor? Deixe os tamboris de fora. Deixe os pandeiros de fora. Ah, mas os filisteus usam pandeiros. Mas, meu irmão, você é nação santa. Sacerdócio real. Não há desculpa para você, para mim. Davi começa a tentativa usando toda a sorte de instrumentos. E ele termina no capítulo 16, versículo 42, deixando a arca no seu local apropriado, acompanhada com um tipo de instrumento. Ele diz assim, com eles, pois estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos, e instrumentos de música de Deus. Percebe a diferença? Percebe que ele começa com toda a sorte de instrumentos, e ele termina com os instrumentos de música de Deus. Nós vamos passar a eternidade louvando ao Senhor, louvando a Deus nos céus. E nós temos, e com esses versos eu encerro, nós temos a letra da música que nós vamos cantar no céu. Eu gostaria que você imaginasse como nós vamos cantar no céu. Por exemplo, Apocalipse 4, verso 8, diz o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvor do céu, louvor celeste. Capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E o último texto que nós vamos ler, a letra de uma música que nós cantaremos no céu, está no verso 13, 5 verso 13, que diz o seguinte: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse é o louvor santo, separado para Deus, dedicado a Ele, e que nós vamos louvar por toda a eternidade.